ali, por exemplo, de ele estar de mau humor e você está falando que certa pessoa está te prejudicando, ele fala assim, então vai lá prejudicar ela também, por exemplo, resumindo. Eu já escutei de clientes histórias assim mirabolantes, entendeu? De orientações completamente negativas. De orientações assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que agir de tal maneira. Então, eu acho que a responsabilidade acima de tudo. Depois disso, eu comecei a ver situações, por exemplo, eu acordava, estou lá trabalhando, né, eu tinha uma profissão, e aí de repente vinha uma intuição. E eu falava, nossa, mas o que é isso agora? Eu estou aqui e estou preocupada, por exemplo, com meu filho. Enquanto eu não ligasse para ele, eu não ficava sossegada. Você estava fazendo outra coisa. Outra atividade. Eu trabalhava com beleza, com estética. E, pum, vinha aquela coisa. Eu falava, nossa, não é possível isso. Aí eu fui pesquisar também, fui ler, e aí entendi que era intuição premonitória, que é diferente da intuição habitual que a gente tem, que faz parte de uma área da psicologia, né? Então, assim, as coisas foram vindo, claro, você vai estudando, você vai organizando os seus hábitos, organizando um pouco mais a sua alimentação, a sua própria vida. Ou seja, você vai disciplinando a sua sensibilidade. Eu acho que os mestres vão disciplinando a gente, porque você mesmo, por conta própria, eu falo que o caminho da espiritualidade é um caminho árduo, porque você tem que abrir mão de certas coisas, e não adianta você ficar nervoso, ficar irritado, para você ser uma pessoa, você pode ter uma vida absolutamente normal. Você pode beber, você pode fumar, eu discordo de algumas pessoas que dizem, não, você não pode ter vício, então, nós estamos num plano carnal. Então, eu falo, dá a carne o que a carne precisa, e ao espírito é o que o espírito precisa. Você não pode exagerar em absolutamente nada. Tudo com equilíbrio. Então, beber socialmente, uma vez por semana, uma bebida leve, uma dose, até 2, tudo bem. Toma bastante água, faz a sua oração, faz a sua meditação diária, pelo menos 10 minutos. As suas orações diárias, porque a oração para mim, você me conhece há tanto tempo, Rosana, você sabe que você tem um livro de orações, né? A Fé Te Guiará. A Fé Te Guiará, as pessoas podem adquirir isso ou entra no seu site? Não tenho, o livro você acabou. Tem orações no seu site? Tenho muitas orações no site, são orações que eu recebo assim, à noite, ou de repente eu estou trabalhando, paro e vem aquela canalização, que a gente chama canalização, que não é incorporação, né? É uma energia que usa você como canal, e eu escrevo a oração e depois disponibilizo para as pessoas no site. Tem inclusive oração para os antepassados, que é muito interessante, que eu estava, no comecinho da nossa conversa, eu estava falando que eu acho que essa ligação com os antepassados é muito importante, tanto é que os japoneses dão muito valor a isso. É verdade. Né? E a suta sagrada é muito longa. Então, eu pedi que os mestres me passassem uma oração, que eu pudesse ajudar as pessoas e que pudesse passar essa oração para as pessoas. Está lá no site, pode entrar, é uma oração mais curta, mas é extremamente positiva. Tem a oração da noite para o anjo pessoal, que é uma oração muito bonita também. Então, assim, eu acho que o poder da oração e o poder da fé, que hoje já está sendo comprovado pelos médicos nos Estados Unidos, na Europa, né? Que a fé, ela faz com que, inclusive, o sistema nervoso atue de uma maneira a fabricar mais enzimas, mais serotonina, mais adrenalina e curas, inclusive, de grupos de pessoas que têm fé e que têm, assim, por exemplo, um grupo de oração, 2 grupos de pessoas doentes. Esse grupo aqui, as pessoas passam por essas orações. Elas obtêm a cura, ou quase a cura, e as outras não. Então, a gente está, assim, a medicina hoje, os cientistas, vamos colocar assim, de uma maneira geral, já estão entendendo o poder da fé. Inclusive, eu confirmo isso que a Teca está falando, porque eu tenho alguns amigos médicos e eles comentam que quando eles entram no quarto de um paciente, o paciente chega, e aí, doutor, eu sei que eu vou sarar, mas qual é a minha lição de casa? Quando ele fala, pô, esse aqui eu sei que eu vou ter sucesso com o meu tratamento. Quando ele chega no quarto e o paciente está desanimado, acha que nada vai dar certo, ele fala, vou ter tantos problemas aqui. Rosana, eu tive uma peritonite aguda, que é uma coisa muito séria, há muitos anos atrás. E eu me lembro que quando eu entrei no centro cirúrgico,
o rapaz que veio me anestesiar, eu falei, não, espera um pouquinho que eu quero conversar com o médico. Aí o médico veio, eu falei, doutor, quando o senhor abrir, vai estar pior do que o senhor está imaginando. Mas eu não está na minha hora ainda, porque tem muitas pessoas orando por mim. Então o senhor não assuste. E realmente foi incrível. Ele abriu, eu estava com uma úlcera enorme, eu precisei tirar um pedaço do estômago, 7 centímetros do estômago, tirei a vesícula, tá? Foi uma cirurgia que demorou 6 horas e meia. Eu me lembro que minha mãe estava no hospital, coitadinha, ela já estava desesperada porque eu não aparecia, né? E depois ele veio no quarto e falou, olha, eu não acreditava em nada, a partir desse dia de hoje eu acredito, a sua filha, aconteceu isso. E quando eu abri, que era para operar a vesícula só, né? Quando eu abri, que eu vi tudo isso, eu pensei, nossa, ela não vai conseguir se salvar, porque eu tive um... Ainda bem que você preparou ele. Então foi assim, foi naquela hora, eu acho que os mestres atuaram através do meu mental, né? Teca, vamos falar um pouquinho sobre karma e vidas passadas, que você também tem um livro sobre isso, né? Que todo mundo quer saber se existe mesmo uma vivência em vidas passadas, se a gente relembra ou não lembra. Mas antes eu quero que você veja o recadinho aí, que vem antes dos comerciais, um recadinho muito importante para você. E daqui a pouquinho a gente já volta. O programa Dimensões está de volta. Hoje nossa convidada é a Teca Jorge, sensitiva, terapeuta, escritora e uma grande amiga da espiritualidade. Gostaria de lembrar vocês mais uma vez do 8º Encontro Dimensões, será no dia 12 de dezembro, a partir da 1h30, como vocês sabem, muitos sorteios, participantes, convidados. Eu quero até convidar a Teca, se você não tiver compromisso, para estar lá também com a gente. Vai ser no CISA Business, na Avenida Paulista, bem em frente à estação do metrô, Consolação do metrô, quer dizer, fácil acesso, não tem dificuldade, é gostoso na Avenida Paulista. Agora, para você aderir, você liga aqui para a Fernanda no 3095-9890. Essa adesão, uma adesão espontânea sua, eu vou até falar já, Fernanda, nós vamos fazer um preço de R$30, para a gente ter bastante gente e lotar aquilo lá, para a gente ficar bem feliz, e dessa forma vocês colaboram com o programa Dimensões, com a equipe que tem que trabalhar, tem que ir com as câmeras externas, os sorteios, enfim, é um encontro de amigos para despedir desse ano de 2009 e começar um novo ano. Teca, vamos falar um pouquinho sobre a terapia de vidas passadas, ou a experiência que você teve de ver as suas vidas passadas. O que ajuda o ser humano a compreender uma vida passada? Olha, Rosana, eu acho que espiritualidade é uma coisa muito séria em todos os sentidos. Ajuda muito você ser uma pessoa muito atenta a isso. Graças a Deus, hoje a gente está vivendo um momento onde as pessoas, até as empresas, estão levando isso mais a sério, né? Infelizmente, você abre o jornal, principalmente esse jornal de domingo, e tem lá, fazemos regressão. Então eu falo para as pessoas, pelo amor de Deus, não faz isso, né? Procura um profissional que você conheça, alguém indicado, uma pessoa séria, porque a gente fala assim, toda área tem quem é bom e quem não é bom. Isso não quer dizer que eu estou falando que eu sou maravilhosa, não é isso. Que na época eu queria muito fazer. Então o que eu fiz? Eu fiz uma oração pedindo que Deus trouxesse no meu caminho uma pessoa, quando Ele achasse o momento certo, o momento adequado. E quando as pessoas me fazem essa pergunta, porque eu queria saber o que eu fui, eu falo, então não vai fazer. Porque o importante é você fazer para você se libertar de um medo, de um trauma que você não sabe de onde vem, né? E viver bem nessa vida. E viver bem nessa vida. Então, por exemplo, eu achava que quando eu fizesse 32 anos, eu ia morrer. Então, a minha preocupação era o quê? Meus filhos. Quem vai criar, quem vai cuidar. Aquilo foi me dando uma... Sabe, a minha idade foi se aproximando e eu fui fui entrando quase que numa paranoia. No medo de fazer 32 anos, né? E agora eu quero fazer 92. Se Deus quiser, eu vou fazer. Todo dia eu mentalizo isso. E bem, né? E bem. Mas aí, por uma coisa assim de Deus, porque o destino para mim é uma coisa maleável, né? Eu acho que existe uma parte que é determinada por Deus e outra não. Eu acho que quando você fala destino é um fatalismo, né? Então, assim, você não pode determinar isso. Mas eu acho que tem coisas que são estabelecidas por Deus. Então, eu não sou assim, não concordo que você
totalmente faz a sua vida e suas escolhas. Porque tem coisas que você às vezes passa, é como você está andando, você está atento e tropeça, não sabe como. Claro que não é tão simples assim, estou dando um exemplo figurativo.